Paz do Senhor Jesus, igreja. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Você pode glorificar o nome dEle nessa noite. Glória ao nome dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa nos ouvindo e nos assistindo por essa live, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua família nesta noite. Fique ligadinho, nos acompanhando, porque Deus tem uma palavra para você e para a sua família nesta noite, como tem para nós aqui nessa noite. Amém, amados? Pegue a sua Bíblia, abra ela comigo, 2 Coríntios, aleluia. Nós já temos sentido a presença do Senhor aqui nessa noite, aleluia. O céu já tem descido neste lugar nesta noite, através dos louvores da igreja do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Como é bom, como é agradável louvar ao Senhor. Aleluia. Mas agora Deus vai continuar ministrando na nossa vida, falando conosco nessa noite, através do ministério da palavra. Amém, amados? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nela sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Porque todas as palavras, porque todas as promessas, todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Você pode deixar sua Bíblia aí do seu lado, fechar os teus olhos, aleluia. Eu sinto a graça do Senhor aqui, eu sinto a virtude do Espírito aqui nessa noite. E eu quero que você já comece a glorificar o nome dEle nessa noite, porque só Ele tem palavra de vida eterna, porque todas as promessas do Senhor, há nelas o sim, aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu sei que os amados já oraram aqui, mas eu quero orar sobre essa palavra, porque Deus tem uma palavra a ser liberada para a tua vida nesta noite. E quem tem ouvidos nessa noite, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nós te adoramos, nós já louvamos ao teu nome, sentimos a tua presença, Senhor amado. Agora, Senhor, nós vamos, Senhor, se alimentar da tua palavra nessa noite. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a voz da tua palavra, a voz do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Usa a minha vida, que eu seja, Senhor, um profeta da tua palavra nessa noite, que eu seja a boca de Deus nessa noite, para transmitir tudo aquilo que o Espírito de Deus tem preparado nessa noite, através do ministério da palavra. Senhor, nós amarramos o valente, nós amarramos o inimigo da tua obra, o inimigo da tua igreja, o inimigo da tua casa, aquele que quer roubar a semente da tua palavra. Ele não tem autoridade, ele não tem poder para roubar a semente viva e eficaz, que vai ser lançada numa terra fértil nessa noite, e ela vai produzir fruto digno de arrependimento, frutos que glorificam o teu nome, frutos que permanecem para a glória, para o louvor e para o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda Ele nessa noite, glorifica o nome dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória ao nome dEle. Podei-vos assentar. Eu louvo ao Senhor, porque eu quero ministrar nessa noite sobre promessas. Palavra que Deus trouxe no meu coração. Promessas. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por Ele o amém. Aleluia. Para a glória de Deus
por nós. O apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, porque ele mudou os seus planos, ele adiou a sua viagem para visitar essa igreja de Coríntios, e ele enviou essa carta. E para a glória de Deus, o conflito que estava acontecendo entre ele e a igreja terminou tudo bem. E ele escreve esse verso aqui, para fortalecer a fé daqueles amados, para fortalecer a fé da igreja. Que todas as promessas de Deus tenham sim. Que Deus tinha promessa com aquele povo. Que Deus tinha promessa com aquela igreja. Como Deus tem promessa com você. Como Deus tem promessa com essa igreja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amados, promessa é o compromisso que alguém assume de fazer ou dar algo a outra pessoa. Promessa é isso. Promessa é um compromisso. Promessa é algo que alguém é um compromisso que alguém assume de fazer ou dar algo a alguém. E das promessas, somente as de Deus são confiáveis. As promessas de Deus são de total confiança. O homem pode te fazer e me fazer promessa e não cumprir, mas as promessas, todas as promessas de Deus têm o seu sim. Amém? Deus é Deus de promessas. Amém? Deus é Deus de promessas. Aleluia. Glória ao teu nome. E isto quer dizer que quando Deus nos faz promessa, Ele já determinou o seu comprometimento quando Ele disse sim. E a Bíblia, amados, ela tem aproximadamente 8.000 promessas. E a palavra promessa no Velho Testamento é dita 18 vezes. E no Novo, 57 promessas. A palavra promessa. Você e eu servimos um Deus de promessa. Você pode glorificar Ele. E as promessas de Deus são confiáveis. A do homem, o homem pode te fazer promessa e não cumprir. Mas Deus, todas as suas promessas são sim. E a Bíblia tem promessa para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A Bíblia tem promessa. Toda a Bíblia. Aleluia. E eu sei que também Deus tem feito promessas para mim e para você, através do Espírito Santo. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos recebido promessas através de palavras proféticas. Porque o Espírito de Deus é um espírito de profecia, é um espírito de promessa. Porque foi Ele que inspirou homens para escrever as Escrituras. E Deus também faz promessa através de sonhos. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês 3 pontos importantes sobre promessas. E a primeira delas, amados, é que nós cumprimos princípios. Ou seja, nós cremos e obedecemos. E Deus cumpre promessas. Eu e você cumprimos princípios. E Deus cumpre promessas. Você está recebendo aí? Glória a Deus. Quando Moisés parte, quando o Senhor recolhe Moisés, o Senhor dá uma palavra de ânimo para Josué. E ele diz assim: Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, não te espante, porque eu te ajudo. Medita no livro da lei, guarda tudo quanto nela está escrito, e eu vou fazer prosperar o seu caminho. Deus estava dizendo ali, Josué, cumpre o princípio da obediência, da fé, porque eu vou fazer você um líder de excelência. Eu vou fazer você levar o povo a entrar na terra prometida. E outro ponto aqui que eu queria compartilhar, outra experiência, a experiência dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Ele pega aqueles homens, ele instrui aqueles homens, ele trabalha no caráter daqueles 12 homens. E quando ele, lá em Lucas 24, 49
na sua partida para o Pai, Ele dá uma palavra para eles obedecer ela. E ele diz assim para eles: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o Senhor lá em Atos 1, Ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos, para os apóstolos, que Ele denominou depois apóstolos. E Ele fala para eles assim: permaneçam em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Ele parte para o Pai. E aqueles 12 discípulos vai para Jerusalém, se reúne lá no cenáculo e fica lá, cumprindo aquele princípio da obediência. E o que acontece no capítulo 2, amados? Enquanto eles estão ali, reunidos, orando, obedecendo o princípio da obediência da fé, a Bíblia diz que de repente o Espírito de Deus vem sobre eles e é derramado sobre eles. E a Bíblia diz que foi vista sobre eles línguas repartidas como de fogo. E todos aqueles que estavam naquele dia, naquela festa de Pentecostes, justamente no dia da festa de Pentecostes, não era algo proposital, era Deus cumprindo a sua promessa, porque eles estavam cumprindo o princípio da obediência. E Deus está falando aqui nessa noite: cumpra o princípio, que eu vou cumprir a promessa. Cumpra o princípio, obedeça a minha palavra, tenha fé para obedecer. Deuteronômio 28 foi pregado aqui. O que Deus fala lá? Palavra do Senhor. Eu quero abrir lá em Deuteronômio 28. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser abrir aqui, se os amados quiserem colocar na tela, fiquem à vontade. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Vai recebendo aí, vai tomando posse da palavra. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Deuteronômio 28. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diz a palavra: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Princípio, amados, isso aqui é princípio. E você vai lendo os demais versos aqui até o 14, e você vai ver as bênçãos que Deus está prometendo, as bênçãos que Deus está se comprometendo a cumprir, as promessas que Deus está se comprometendo a cumprir, se eles cumprissem o princípio da obediência. Aleluia, louvado seja o teu nome. Salmo 1, Salmo 1, vamos lá no Salmo 1, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 1, amados. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu já estou lá. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a promessa, olha o princípio da obediência e olha a promessa. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o nome dEle. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de promessas, e Ele quer cumprir promessas na sua vida, Ele quer cumprir promessas na sua família, Ele quer cumprir promessa nessa igreja, porque Ele é um Deus de promessa. Aleluia. E esse é o caminho, amados, para que Deus cumpra as suas promessas na nossa vida. De repente você que está nos assistindo, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não recebeu Ele como seu Senhor e seu Salvador. Entregue a sua vida a Jesus, receba Ele como seu Senhor e seu Salvador, porque Ele tem promessa para a sua vida, e a Bíblia diz, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua casa para Jesus. Louvado seja o teu nome.
Outra coisa importante, amados, que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre promessa. É se nós temos o sim de Deus, não importa a quantidade de não que nós vamos ouvir. Nós lemos o texto, porque todas quantas promessas há de Deus tem o sim. Então, o segundo ponto que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite é: se nós temos o sim de Deus, não importa a quantidade de não que nós vamos ouvir. E tem pessoas aqui nessa noite que têm ouvido não aqui, não ali e não lá. E Deus está falando: as minhas promessas, todas quantas minhas promessas anelam sim. Eu me comprometo com aquilo que eu prometi. E quando eu estou preparando aqui, o Senhor me fez lembrar de Jairo. Jairo recebeu um baita de um não. Quando a filha dele ficou enferma, quando ele mandou ter com Jesus, e todo mundo foi lá correndo atrás do Senhor, e de repente vem pessoas ao encontro de Jairo e dizem assim: Jairo, não importunas o Senhor, não importunas o mestre, porque a sua filha já está morta. E o Senhor vê toda aquela cena e ele diz: Jairo, não temas, crê somente. E Deus está falando aqui nessa noite. Você tem ouvido não? Tem pessoas aqui nessa noite que têm ouvido não. Você que está aqui, você está na galeria, você que está em casa, você tem ouvido não. Mas não importa a quantidade de não que você tem ouvido e a quantidade de não que você vai ouvir. Toma a experiência de Jairo para a tua vida. Não temas. Estão te dizendo não? Não temas. Estão fechando a porta na tua cara? Não temas. Estão te negando ajuda, dizendo não, eu não vou te ajudar? Não temas. O Senhor está falando. O Senhor está falando. O Espírito Santo está usando a minha vida para falar com você. Não temas. Porque todas as minhas promessas, há um sim nas minhas promessas. Estão dizendo não para você? Estão dizendo que não vão te ajudar? Mas eu estou dizendo que eu sou o teu ajudador. Eu estou dizendo que eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu estou dizendo que eu guardo a tua saída, a tua entrada desde agora e para sempre. Eu estou dizendo que eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou te dizendo que o teu socorro vem de mim. Aleluia, que eu sou o teu refúgio, que eu sou a tua fortaleza, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz que o cego de Jericó está à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, e de repente ali vem Jesus, e a multidão acompanhando, e aquele cego gritando, e ele pergunta: o que está acontecendo? Por que esse movimento dessa multidão? Jesus está passando aqui nessa noite. Jesus está passando aí. Ele ouviu o clamor da sua alma. Você que está aí em casa, Jesus está passando aí. Você que está aí na galeria, Jesus está passando aí. Louvado seja o teu nome. E ele pergunta: o que está acontecendo? Por que esse barulho dessa multidão? E eles dizem que era Jesus. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a multidão manda ele calar. Quantos não, amados, quantos não aquele homem deve ter ouvido? Cala tua boca, fica quieto, não clama, ele não vai te ouvir. Olha a quantidade de gente para ele atender, olha a multidão. E ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem pessoas aqui nessa noite clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos estão dizendo para você: não adianta você clamar, porque ele não vai te ouvir. Tem um monte de gente para ele atender, tem um monte de gente para ele se preocupar. Mas nessa noite o Espírito Santo manda eu dizer para você: continua clamando a ele, porque assim como ele ouviu aquele cego, ele está te ouvindo. E ele vai ter com você como ele foi ter com aquele cego. De repente Jesus pergunta: o que está acontecendo? Quem está me clamando? É aquele homem ali. E ele chega até ele.
como Ele está chegando até você nessa noite. E Ele diz, e Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu já recebi muito não, Senhor. Já me disseram muito não, Senhor. A multidão tentou me calar, Senhor. Mas o Senhor está aqui. E o Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero contemplar a Tua criação, eu quero contemplar as Tuas maravilhas, Senhor. E o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite, que Ele é o sim para a tua vida, Ele é o sim para a tua vida, Ele é o sim para a tua família, Ele é o sim para o teu ministério, Ele é o sim para tudo, Ele é o sim. Louvado seja o nome dEle. Você pode aplaudir Ele, glorificar Ele nessa noite. Glória ao nome dEle. Glória ao nome dEle. Glória ao nome dEle. Glória ao nome dEle, amados. Glória ao nome dEle. Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessa. Números 23, verso 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele disse e não fará, prometeu, não cumprirá. Deus tem promessa. Deus falou para você, Deus deu sonhos proféticos para você. E estão tentando dizer que não, que não. Eu tenho a minha experiência. Deus, um dia, eu já compartilhei essa experiência da casa própria, mas ela é bem-vinda para esse momento. E eu recebi a promessa da casa própria quando eu não tinha R$1 na época. E eu criei. E eu compartilhei com algumas pessoas que eu achava que elas tinham fé. E elas disseram para mim: Celso, isso é profetada. Não acredita nisso não. Mas o Espírito Santo testifica no nosso espírito. O Espírito Santo testifica no nosso espírito quando é Deus falando, quando é Deus prometendo, é o Espírito Santo. Quando é Deus dando aquele sonho profético, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que é Deus. E Deus cumpriu, e Deus cumpriu, e Deus cumpriu, e Deus cumpriu. E as mesmas pessoas que disseram que eu recebi profetada, entraram dentro da minha casa para ver o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus cumpre promessas ainda hoje. Ele é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. Aleluia. Terceiro ponto aqui: quando Deus cumprir suas promessas em nossas vidas, elas não irão ser bênçãos apenas para nossas vidas, elas irão ser bênçãos para a vida de muitos. Você recebe essa revelação? Você recebe essa? Porque isso aqui é revelação. Isso aqui é revelação. Quando Deus cumprir a promessa que Ele tem prometido para você, amado e amada, você que está em casa, ela não vai ser bênção só para a tua vida. Você está achando que Deus está interessado em abençoar só a sua vida? Você se enganou. A promessa vai se cumprir. 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 E ela não vai ser bênção só para a sua vida. Ela vai ser bênção para a vida de muitos. Quando a promessa do Senhor se cumpriu na vida de José, aqueles sonhos proféticos que Deus deu para ele, eu pergunto nessa noite, você que conhece a história de José, quando essa promessa de Deus levantar ele como autoridade, acima dos seus irmãos, seus pais e todos da sua casa, a promessa, quando Deus cumpriu essa promessa na vida de José, amados, ela não foi bênção só para a vida de José, ela foi bênção para a família dele toda, para o pai, para os irmãos, para os sobrinhos, foi bênção para Faraó, para todo o Egito, foi bênção para todas as nações, porque quando Deus cumpriu na vida dele, Deus abençoou a muitos, e o Espírito Santo está falando aqui nessa noite: eu tenho promessa para a tua vida, e quando eu cumprir essas promessas para a tua vida, vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para a tua casa. Recebe aí em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vai ser bênção para a vida de muitos, vai ser testemunho para levantar muita gente caída.
para trazer muitos que estão com fome, mas não é de pão e de água, é da palavra. Pessoas que vão crer no Senhor Jesus através das promessas que Deus vai cumprir na tua vida. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, e Deus cumpriu a promessa nele, cumpriu em Isaac, cumpriu em Jacó, e Deus falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpriu no Messias, e quando o Messias veio, nós podemos hoje ser abençoados com essa promessa feita ao pai Abraão, porque neles foi bendita e está sendo bendita todas as famílias da terra. E o Espírito Santo quer que você tenha esse entendimento, esse discernimento, essa revelação nessa noite. Vai abençoar a tua vida, vai, mas vai abençoar a vida de muitos. Vai abençoar a vida de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. A própria experiência que eu compartilhei com vocês de Atos 2, quando cumpriu a promessa da descida do Espírito, amados. Estava lá 120. Derramou-se, caiu-se aquela graça, aquele poder. Pedro se levanta, ousadamente, cheio de virtude, de graça, e diz: ó, isso aqui é a promessa de Joel 2, o derramar do Espírito. Todo mundo ouviu, muita gente ali reunido na festa. E muitos perguntaram: o que nós iremos fazer? Arrependei-vos dos vossos pecados e receba o Espírito Santo. E a promessa não é só para nós, não é só para nós, é para os nossos filhos. Minha filha está aqui nessa noite, meu filho está aqui nessa noite. A promessa é para nós, a promessa é para a nossa casa. Então, a promessa se cumpriu. Naquele dia de 120, saltou para quase 3.000. Salvos em Cristo. Novos irmãos em Cristo. A promessa de Deus vai se cumprir. Deus é Deus de promessas. Quem sabe você chegou aqui desanimado. Não sei, só Deus sabe. Abatido, cansado, porque o que esse mundo faz com a gente nos deixa abatido, nos deixa cansado, desanimado. Mas o Senhor nos coloca de pé. O Senhor nos levanta. E o Senhor fala: eu tenho promessa. Eu ainda não me esqueci das promessas que eu fiz para você. Quem sabe você tem se esquecido das promessas. Irmãos, eu estou vivendo uma promessa que Deus deu para mim, e ela se estendeu até para minha esposa. Porque quando Deus cumpre promessa na nossa vida, ela não vai abençoar só a nossa vida. Deus tinha me feito uma promessa eu acho que alguns 4 anos atrás, que Ele ia me levar em rádio para me pregar a palavra. E de repente, e quando Deus me fez essa promessa, eu falei: Senhor, eu não conheço ninguém do ramo. Eu não conheço ninguém do ramo, Senhor. Mas amém. De repente, um dia nós lá em casa, o tio da Marlene entra em contato comigo, porque ele assistiu uma dessas lives. Ele conversou comigo, ele me mandou o aplicativo da rádio dele lá no Paraguai, e ele me convidou para trazer a palavra. Depois, passado alguns dias, ele me convidou para trazer a palavra. E de repente, ele ligou para a Marlene, porque ele viu a Marlene ministrar a palavra aqui, pela live. E ele convidou a Marlene. E ontem pela manhã a Marlene ministrou uma palavra poderosa. Terminou a programação, ele entrou em contato com ele e disse: Marlene, eu estou impactado, eu e minha esposa, porque eu te conheci, Marlene. Como ela mesmo disse aqui, uma menina tímida, do campo, não desmerecendo ninguém que mora no campo, sem muita instrução escolar, e de repente, alguém ali pregando a palavra de Deus com toda a propriedade e graça. E ela ainda, eu louvo a Deus pela vida dela, ela disse: se eu estou aqui,
trazendo essa palavra para vocês, eu devo primeiro a Deus e depois ao meu marido, que tem sido o meu suporte, que tem me motivado, que tem me ajudado. Então, amados, o Espírito Santo, nessa noite, Ele quer que você saia daqui abençoado, mais do que você já é, e convicto de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Porque o inimigo luta, amados, ele luta para provar o contrário, ele luta com todas as forças para provar o contrário, para colocar a gente em dúvida, para deixar a nossa fé em conflito com a palavra, com as promessas de Deus. Mas o Espírito Santo, Ele é a verdade. O Espírito Santo, Ele é poderoso. E o Espírito Santo aqui nessa noite, Ele está falando sobre promessas. E eu quero concluir a minha mensagem porque eu quero orar. Aleluia. Deixe, amado, que as promessas de Deus brilhem sobre os seus problemas. Deixe as promessas de Deus nessa noite. Pega as promessas de Deus, traz à lembrança aquilo que te traz esperança. Como diz Lamentações de Jeremias. E o que Jeremias estava trazendo à memória que trazia esperança? As promessas de Deus. Então traga à memória nessa noite as promessas de Deus, para que elas te tragam esperança. Coloca ela sobre os seus problemas, para que elas brilhem sobre os seus problemas, aleluia, porque elas são bem maiores que as lutas e as provações atuais que você tem enfrentado. Traz à memória quantas promessas escritas, 8.000 promessas. Quantas promessas Deus tem dado para você, em particular, profeticamente. Lança ela sobre os seus problemas. Deixa ela brilhar em cima desse problema aí, na tua casa. Deixa ela brilhar em cima do teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua vida financeira, no teu ministério, em que área que for. Deixe elas brilhar, porque elas são muito maiores do que as provações e as lutas atuais que você tem enfrentado. Fique com as promessas e descansa nela, porque Deus, na sua hora, no seu tempo, Ele vai cumprir promessas. E tem pessoas aqui nessa noite, não vou falar por emoção, eu vou falar pelo Espírito. Tem pessoas aqui nessa noite que está assim, para a promessa se cumprir na sua vida. Está assim, está assim, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho, que você vai ver o cumprimento das promessas. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Ele assume o compromisso de cumprir a sua promessa. Mas você assume o compromisso de obedecer, de crer. Não carregue o não como palavra final. Não tome o não como a última palavra da tua vida. Tome o sim, porque todas quantas promessas há nele, há o sim, para a glória dele. E nessa noite eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, a tua palavra foi pregada, e ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Porque tem pessoas aqui nessa noite que precisavam ouvir essa palavra. Tem pessoas em casa que precisavam ouvir essa palavra. Que o Senhor é Deus que ainda cumpre promessas. O Senhor é Deus que ainda faz promessa. E que todas as promessas que o Senhor fez, há no Senhor o sim. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo nesta noite, porque os meus amados aqui nesta noite, Pai amado, tiveram a oportunidade, o privilégio, esses que estão em casa, de ouvir essa palavra. E essa palavra nós vamos guardar ela no nosso coração. Nós vamos
crer nessa palavra, Senhor, porque tem promessa vindo aí, Senhor, tem promessa para se cumprir aí, Senhor, na nossa vida, tem promessa, Senhor, aí para se cumprir na nossa casa, tem promessa para se cumprir aqui nessa igreja, tem promessa para se cumprir na vida deste homem, tem promessa para se cumprir na vida desta mulher, tem promessa para se cumprir na vida dessa família, Senhor amado, em nome do Senhor eu quero te glorificar e exaltar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o teu Espírito Santo vai testificar aquilo que eu não pude falar nessa noite, que somente Ele quer continuar falando para a honra e para a glória do teu nome. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amados. Receba essa palavra para a tua vida nessa noite. Ele é Deus de promessa, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Aleluia, louvado seja o teu nome. E eu devolvo a palavra a quem tem direito. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.